Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Hoje eu quero fazer o convite 327 da nossa leitura. Nós estamos, hoje vamos ler um livro no Novo Testamento, né? Nós iniciamos a leitura do profeta Ezequiel, né? Um livro extenso de 48 capítulos. Nós, na leitura 326, tá quase na metade, nós interrompemos, não interrompemos, mas nós estamos fazendo uh, uma leitura, né, intercalada com outros livros, né, não uma leitura sequencial, mas uma leitura com vários livros fora de uma ordem, né, cronológica, vamos dizer, uma ordem, não cronológica, mas uma ordem como está escrito, né. Bom, hoje é o livro Tito, são 3 capítulos, e eu quero convidar você, então, nesse dia 327 da nossa leitura, nós encerramos, se Deus permitir, 365 dias. Vamos ler todo o livro, né, inteiro, os 66 livros da Bíblia. E se Deus realmente permitir, estaremos amanhã no dia 328 da leitura e iremos então voltar, né, a dar continuidade e o término do livro de Ezequiel. Então acompanha comigo, né, esses 3 capítulos de Tito. E aí diz assim: Eu, Paulo, escrevo a Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Então, uma carta, né, escrita por Paulo, aqui no versículo 1. E ele diz assim: Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Então, a gente vê aqui a introdução, né, de fortalecimento de fé, que foi escolhido, que Deus escolheu ele para ensinar e a gente ter uma vida de devoção, né? Ensinar o quê? A verdade. Então, olha que importante, a gente vai já entender, né, aqui, vamos imaginar que é o prefácio da carta, né, de um livro, no qual ele já está iniciando, Paulo, aqui, essa carta. Ela fala assim: essa verdade lhe dá a esperança da vida eterna, que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Então, essa parte da vida eterna, né, a esperança que nós devemos ter da vida eterna, já deve começar agora, né? É o que ele está dizendo aqui. Aquele que não mente, que prometeu antes dos tempos eternos. E agora, no devido tempo, ele revelou essa mensagem que anunciamos a todos. Por ordem de Deus, nosso Salvador, fui encarregado a realizar esse trabalho em favor dele. Então, que nós possamos desenvolver essa fé, né, que está, essa verdade de fé está em Cristo Jesus para algo que é eterno, né, que a gente, quem está em Cristo tem vida e vida eterna. Bom, então que você e eu, nós estejamos alinhados, né, com esse ensinamento de Paulo. Só um momento. Deixa eu aqui só compartilhar aqui, só um momento. Então vamos voltar aqui. Versículo 4, ele fala: Escrevo a Tito, meu verdadeiro filho na fé, que compartilhamos. Que Deus, o Pai e Cristo Jesus, nosso Salvador, lhe dê graça e paz. Né? Então, a gente vê aqui ele escrevendo, né, direcionando essa carta a Tito, né, e um verdadeiro filho na fé, que há um compartilhamento da mesma fé. E aí ele vai continuar aqui dizendo, né, o trabalho de Tito em Creta. Versículo 5 de capítulo 1. Deixe-o na ilha de Creta para que você completasse, né, deixei-o, na verdade, passado, né,
na ilha de Creta, que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade, conforme o instruí. E aí a gente vai ver aqui, né, o que que acontece. Se a gente vê, Atos capítulo, Lucas ele vai inclusive é o evangelho que a gente vai encerrar a leitura, né, dos 365 dias. Quando nós vemos o início das pessoas que realmente, entenderam a mensagem de Cristo e houve um arrependimento, entenderam quem era o Messias e naquele dia, iniciou então a igreja em Atos capítulo 2, aí tinha o quê? A igreja foi acrescentando, né, Jesus acrescentava, né, Deus acrescentava, a igreja foi crescendo. E aí, obviamente, a gente precisa, nos organizar, né, quando nós temos, hã, mais pessoas se reunindo com o mesmo propósito, né, de adorar o Senhor, de reconhecer, de ter a comunhão. E tudo isso, a gente tem pessoas que a gente acaba nos desorganizando, né. E Deus ele fala muito, né, para a gente ter uma adoração de decência, de ordem e decência, um culto racional a Deus. E nesse crescimento, existiam pessoas que estavam ajudando, né, ajudando os órfãos, as viúvas, então essa organização. E é interessante que aqui Paulo está escrevendo então para Tito, esse filho da fé, para que eles pudessem contribuir nessa ajuda da igreja, né? E isso a gente foi vendo, né, a deturpação, né? Quando uma pessoa recebe um certo poder, aí a gente vê então, infelizmente, o propósito daquilo que foi iniciado, né, dado por Deus através aqui do caso de Paulo ao Tito, a gente vai ver então uma deturpação da realidade com a instrução, né. Bom dia Ivonete. E aí, aqui é interessante porque ele vai dar a instrução: "Olha Tito, eh, eu estou te mandando aqui, eu te deixei lá na ilha de Creta para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade, conforme ele instruiu". E aí ele vai lá: "O presbítero deve ter uma vida irrepreensível, né, deve ser marido de uma só mulher, seus filhos devem partilhar de sua fé e não ter fama de devasso e nem rebelde. O bispo", ou seja, o presbítero e bispo, a mesma pessoa, tá? Não existe uma hierarquia. Ele está falando da mesma pessoa. "O bispo administra a casa de Deus e, portanto, deve ter uma vida irrepreensível. Não deve ser arrogante nem briguento, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, nem buscar lucro desonesto, né? Em vez disso, deve ser hospitaleiro e amar o bem, deve viver sabiamente e ser justo e ter uma vida de devoção e disciplina, deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar os outros com o verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem aonde estão errados, né? Pois há muitos rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam as pessoas. Refiro-me especialmente àqueles que insistem na necessidade da circuncisão, que é a lei, né? As pessoas seguiam muito uma liturgia, né? Ou um legalismo, e até certa vez, né, algumas vezes, né, foi pronunciado que a circuncisão vem do coração, né, da fonte, e não somente do ato do prepúcio. E aí ele está, então, trazendo como uma pessoa deve ser nomeada, como ele disse, para poder cuidar, né, dos rebanhos, como um pastor mesmo, né? Porque ele vai falar, né, bispo, presbítero e pastor, alguém, cada um tem, né, a sua característica, mas é da mesma pessoa, mas não é um cargo, mas é alguém que está servindo e ajudando e cuidando, né, desse rebanho. Então a pessoa
deve ter, essas características, né, e não deve e o que deve, né, ele está falando aqui. E versículo 10, pois há muitos rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam as pessoas, refiro-me especialmente àqueles que insistem na necessidade da circuncisão. Versículo 11, é preciso fazê-lo calar, pois com os seus ensinamentos falsos têm desviado famílias inteiras da verdade. Sua motivação é obter lucro desonesto, tá vendo? Até mesmo um deles, um profeta nascido em Creta, disse: os cretenses são mentirosos, animais cruéis, comilões, preguiçosos. Isso é verdade. Portanto, repreenda-os severamente a fim de fortalecê-los na fé, tá vendo? É preciso que deixem de dar ouvidos a mitos judaicos, às ordens daquele que se desviaram da verdade. Para, para os que são puros, tudo é puro, mas para os corruptos e descrentes, nada é puro, pois tem a mente e a consciência corrompida. Afirmam que conhecem a Deus, mas negam o seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes e não servem para fazer nada de bom. Então, olha que interessante, né? E a gente trazer, né? Paulo, então, está instruindo quem deve ser as pessoas que vão cuidar, né, do corpo, e aí o cuidado é a servidão, né? Você precisa, o maior, como diz Jesus, é aquele que serve e não aquele que é servido. Então, colocar essa pessoa, né, como um suposto líder, eu nem gosto dessa palavra, né? Que a pessoa vai obter, inclusive, tem pessoas que são líderes que querem ser dono das almas das outras, né? E não alguém que vai servir, não além com a palavra, mas com o exemplo, e zelar, né, por esses que querem desviar aqueles da fé, trazendo o quê? Os princípios, né, das leis, né, as tradições de leis judaicas que vão contrapor aquilo que Jesus, né, pregou durante o seu ministério. Aí, capítulo 2, ele vai falar sobre como deve ser o ensino, né, correto na vida das pessoas, da igreja. E ele fala, mas quanto a você, que as suas palavras reflitam um ensino verdadeiro, né? Ou seja, vamos trazer aquilo que Cristo falou, que ele é a verdade. Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Deve ter uma fé sólida e ser cheios de amor e paciência. Irmãos, né, a palavra até presbítero, de que é ancião, né? Qual é a ideia de ser um ancião? Uma pessoa que viveu, tem experiências de vida para instruir, né, os mais novos. E aí a gente vê, inclusive, uma inversão de valores nos dias atuais, né? Pessoas novas que querem governar os mais velhos, né? E inclusive, se nós lermos durante a escritura que nós, né, lemos os livros aí, os últimos livros, que teve reinado após reinado, né? Você vê pessoas novas, né, assumindo o controle dos reinos, né? E pessoas que, infelizmente, acabam, e é interessante, acabam não tendo experiência para poder governar o outro. Mas você também vê pessoas que têm certas idades que não têm a maturidade, né, para poder ter essas características de experiência. É uma pessoa que não tem bons exemplos, né? Uma pessoa que casou por diversas vezes, pessoas que têm, enfim, pessoas que não sabem governar bem a sua família, né? Como que ela pode ajudar a servir? Se ela não serve em casa, se ela não está pronta a morrer ao ponto de morrer pela sua esposa, né, o marido, no caso, que ele está citando aqui, como que isso pode acontecer mediante, né, aos outros? E aí ele fala, ele continua no versículo 3 de capítulo 2, semelhante às mulheres mais velhas, olha lá, devem viver de modo digno. Então, não é só o homem, né? Porque como o homem ele é casado com a sua mulher, como a mulher, né, de um pastor, de um presbítero, de um bispo, como que ela deve ser, né?
Então já está falando, né, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno, não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso, antes devem ensinar o que é bom, devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, né? A fazer o bem e a ser submissas ao marido. Olha que interessante, isso aqui daria muito, né? A gente teria que estar lendo e relendo, né? E a ideia da submissão não é alguém que vai ter sobre uma missão. Quem é submisso? A submissão não significa que você é inferior, tá? Vamos dizer assim, ó, o melhor exemplo de submissão, Jesus. Jesus, ele é Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Todos são Deus, né? Todo é Deus. Mas o Filho se submete ao Pai, né? Para que o propósito da missão seja cumprida. Você está entendendo? A gente precisa tirar esse ego, esse orgulho, essa vaidade, de a gente entender que o homem e as mulheres, né, cada um deve desenvolver o seu papel. Aonde há disputa, aonde há força, há intrigas, há brigas. Então, quando esses papéis são definidos muito bem, há uma honra à família, há um propósito, uma missão a ser cumprida, né? Que Deus estabeleceu, né? Mas, infelizmente, né, hoje e já há anos, né, os papéis vêm sendo invertidos e cada vez mais, né, cada vez mais. Então, ele está trazendo isso e está trazendo também, no caso, como uma mulher, né, deve ser a submissa ao marido, assim não envergonharão a palavra de Deus. Né? Da mesma forma, incentive os homens mais jovens a viver com sabedoria. Você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo que fizer deve refletir a integridade e a seriedade de seu ensino. Ou seja, você tem que ser íntegro, você tem que ser todo, né? O todo. Não mente dividida, né? Então, você deve ser exemplo e prática de boas obras, tudo que fizer deve refletir a integridade, né? espelho, e a seriedade de seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém a criticar. Então, os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. Quanto aos escravos, devem sempre obedecer ao seu senhor e fazer tudo o possível para agradá-lo. Não deve ser respondões, nem roubar, mas deve mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança. Assim tornarão atraente todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, ao nosso Senhor. Então, ele traz o exemplo da escravidão, né, de alguém que é escravo. Deus não quer homens escravos dele, né? Deus quer homens que você não seja escravo dos seus desejos, né? Porque isso não é liberdade, né? Deus nos trouxe a liberdade e muitas vezes nós somos escravos das nossos prazeres. Mas o ensino, né? A gente deve ser escravos do ensino de Deus. E o ensino de Deus é liberdade. Liberdade de quê? Do pecado. É ao contrário, né? E ele diz que é o nosso Salvador, né? A respeito do nosso Salvador, da salvação daquilo que nos prendia ao pecado. Ele fala, pois a graça de Deus, né, foi revelada a todos, traz salvação. Né? É de graça para nós, mas com preço alto para Deus. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida, tá vendo? Olha como tá as ligações. Estilo de vida de ímpio e os prazeres pecaminosos. Né? A escravidão que a gente deve viver é a respeito dos ensinos de Deus que nos dá liberdade e não a escravidão que nos faz a gente sentir prazeres dos nossos pecados. Neste mundo perverso,
devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele entregou a sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar a fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Ensine essas coisas e encoraje os irmãos a praticá-las. Corrija-os com autoridade. Não deixe que ignore o que você diz. E é interessante que muitas vezes a gente fica sentado, né, atribuindo isso só às características daquele que supostamente é um líder. Mas ele não está trazendo isso, ele está ao contrário, ele está fazendo com que essas pessoas que foram nomeadas, que já têm um bom exemplo, né, que tenha boas características, né, de comportamento aqui, que de fruto do Espírito, que traga e envolva essas pessoas e os mais novos se tornem também como, né? E não desgarrados, né? Mas o corpo, né? Todos devem ter essas mesmas características. Olha que interessante, né? Os nécios ou os mais novos, devem buscar, né, a ouvir o exemplo desses mais velhos para que se torne como a verdade ensinada de Cristo, né? Então, essa ideia de que a gente fica, inclusive, até incriminando, apontando, achando erros nas pessoas que estão liderando, irmãos, não é sobre isso, é sobre até, inclusive, juntos, né, orarmos para que o corpo tenha essas mesmas, né, as mesmas verdades, né, as verdades que Cristo pregou. E ele vai continuar, né, finalizando no capítulo 3, ele vai falar: lembre a todos que se sujeitem ao governo e às autoridades. Devem ser obedientes e sempre prontos a fazer o que é bom. Não deve caluniar ninguém, mas evitar brigas. Que sejam amáveis e mostrem a todos a verdadeira humildade. Interessante que assim, o governo e o mundo, né, o reino desse mundo, ele contrapõe ao reino de Deus, né? Muitas das características desse reino do mundo, há interesses diferentes, né, sobre o reino de Deus. Mas não é brigando, discutindo, falando mal, ao contrário, né? O Cordeiro de Deus, ele morreu calado. Ele provou em exemplo que ele era Deus, que ele era o Messias, que ele é o Salvador. O mundo só vai poder mudar, ou as pessoas ao nosso redor só vai poder mudar quando nós, de fato, vivermos o Evangelho, né? Nós que tomamos o passo a seguir, a ser discípulo de Jesus, foi porque, algum momento, nós éramos rebeldes. Então, o rebelde, ele não vai se tornar um filho de Deus, mas assim, quando o coração de uma pessoa está dura, né, e a semente de Deus é colocada lá, se você sempre contrapõe a isso, mais endurecida vai ficar a pessoa, né? Deixa que a palavra do Senhor seja transformadora na vida dela, né? E então, nós procurarmos ser bons exemplos, né, e vivermos de fato o Evangelho, é o que vai fazer, né, o que vai trazer as pessoas a verem, né, a Jesus Cristo, o brilho de Jesus, né, a glória de Jesus, nunca a nossa, mas eles vão enxergar, né, quem é Jesus. Então a gente não deve ficar aqui caluniando, né, e muitos, infelizmente, acaba ficando caluniando, a gente gosta de botar fogo, né? Tem briga, a gente vai lá e joga o combustível, né? Joga o álcool, joga gasolina aonde está botando fogo. Ao invés de a gente fazer pontes, a gente destrói muitas vezes. E, inclusive, essas coisas que são políticas, né? Polaridade, né? A esquerda, a direita, e fica todas essas brigas todas que não vão trazer nenhuma solução, né? Obviamente que o poder e a política e aquilo que faz ser inimigos das nossas almas, existem movimentos, né? E movimentos sim, né? Que fazem
ir contra o cristianismo, né? Desde que Jesus veio, né, ao mundo, há um movimento que é contra a Cristo, contra o Messias. E isso se perdura por mais de 2000 anos, né? Existem, além de existir a parte espiritual, né, tem pessoas que fazem isso consciente, com o espírito do mal, com Satanás, mas tem gente que inconscientemente é usada para poder seguir, né, contra o cristianismo. E a gente não vai tirar a faca para isso, né? A gente vai calcar a nossa fé e seguir como um bom exemplo para que eles um dia possam enxergar como nós também continuamos a enxergar com os nossos olhos muitas vezes cegos, né? Que sejam amáveis e mostrem todos a verdadeira humildade. Em outros tempos, também éramos insensatos e desobedientes, tá vendo? Nós éramos também assim. Vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros, né? Olha, quem está falando isso? Quem está escrevendo isso? Paulo, aquele que perseguia o cristianismo, né? Aquele que ia contra o cristianismo. Ele, né? Ele tinha mais propriedade ainda para falar, porque ele era consciente da perseguição, ele tinha certeza daquilo que ele estava fazendo. E quando ele tem realmente um encontro de verdade com Deus, ele passa então a entender e conhecer a verdade, né? Então, muitos de nós também vivíamos, e o que ele está ensinando é para que nós não continuamos vivendo nisso, né? Que nós somos realmente as pessoas que vão ser o espelho da luz de Cristo. E ele vai continuar, mas, ou seja, tudo que ele está falando, mas, quando Deus, o nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo. Nada que eu e você podemos fazer é o suficiente para sermos salvos das nossas almas. Você e eu precisamos nos render e todos os dias nos render a Deus, né? Mas por causa da misericórdia de Deus, nós temos, né, essa nova vida. Ele nos lavou para remover nossos pecados e nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa de sua graça, nos declarou justo. A justiça que habita em mim e você não é porque nós fazemos algo, é porque a graça dele nos alcançou e nós somos declarados justos por conta dele. Ele nos deu a esperança que herdaremos a vida eterna. É ele que nos dá. Essa é uma afirmação digna de confiança e que quero que você insista nesses ensinamentos para que todos os que creem em Deus se dediquem a fazer o bem. São ensinamentos bons e benefícios para todos. Versículo 9, não se envolva em discussão tolas sobre as genealogias intermináveis e nem em disputas de briga sobre a obediência às leis judaicas, né? É muito, muito, muito atual essas palavras. Essas têm causado divisões entre vocês. Advirta-o uma primeira ou uma segunda. Depois disso, não se relacione mais com ele. Tais indivíduos se desviarão da verdade e condenarão a si mesmo com os seus pecados, né? Não adianta você querer endurecer mais ainda o coração daquele que não quer. Não é sobre você achar que você é o melhor. É sobre a verdade pela qual nós estamos submetendo. E aí ele vai finalizar com as instruções finais. Planejo, né, ele fala, enviar-lhe Artemas ou Tíquico. Assim que um deles chegar, procure ir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Faça todo o possível para ajudar Zenas, o advogado, e o Apolo na viagem deles. Providencie que tenha tudo o que precisam. Nosso povo deve
aprender a fazer o bem, ao suprir a necessidade urgente de outros. Assim ninguém será improdutivo, né? Olha que ele está finalizando, então, falando sobre encontros, sobre ajudar nesse propósito, nesse ministério, né? De sair ao encontro, ajudar, pregar, levar essa verdade pela qual nós estamos acabando de ver. E aí ele faz, né, a grande saudação, né? Ele termina a carta como a gente deve terminar todas elas, né? Todos aqui mandam lembranças. Por favor, envie as minhas saudações a todos que nos amam na fé. Que a graça de Deus esteja com todos vocês. E assim ele encerra, né? Uma carta curta, de grandes ensinamentos, que nos remete muito aos dias atuais, né? Aos dias de hoje. Então a gente encerra aqui Tito, né? No meio do livro de Ezequiel, a gente faz essa mesma relação, né? De que Deus está falando através do apóstolo, né, Paulo. Deus está falando ao povo judeu através do profeta Ezequiel, para que nós pudéssemos enxergar, para que nós pudéssemos abrir os nossos olhos e ver a verdade, né, da relação do Espírito Santo de Deus sendo usado por esses homens, para que nós possamos andar de forma digna como um pai quer para o seu filho, né? Bom, então encerro aqui a leitura do dia de hoje, 327, que você e eu possamos refletir, né? E ouvir as palavras de Deus, né? Para a nossa vida, como um pastor, né? Como aquele que é o pastor das nossas almas, para que nós possamos viver, né? Essa eternidade dentro de nós, pela graça e a bondade de Deus, pelo grande, né, grande misericórdia que Ele tem para conosco, e que eu e você sejamos novas criaturas, que todos os dias, né, nós possamos renovar a nossa mente e colocar no nosso coração, né, a presença do Espírito Santo, para que nós possamos viver uma vida em abundância em Deus, uma vida verdadeira em Deus, né? Que nós possamos estar cheio de alegria, de amor, de esperança, porque Deus está conosco, né? Nós cremos nessa palavra do Senhor. O Espírito Santo de Deus está sobre nós. Oremos, querido Deus, nós somos inteiramente gratos no nome santo do teu Filho Jesus. Nos achegamos diante de ti para te agradecer, porque o Senhor nos ama. Nós nos curvamos diante de ti, reconhecendo o que o Senhor é bom, que a tua misericórdia se renova todos os dias e que o Senhor possa sempre nos dar direcionamento, que nós possamos ser obedientes, que nós possamos ser luz e sal ao mundo, que as pessoas possam também enxergar e ter a vontade em querer te conhecer mais, se relacionar com o Senhor, para que haja realmente a eternidade no coração, uma nova vida, aonde o Sene está em Cristo Jesus, que veio a este mundo, o Senhor desceu na terra para nos resgatar, porque estávamos perdidos nos nossos delitos, nos nossos pecados, mas o sangue do Cordeiro, o sacrifício que o Senhor fez naquela cruz, nos dá realmente a redenção, a remissão e a eternidade juntamente contigo. Que essa possa ser a verdade que possa habitar em nós todos os dias. Que o nosso coração possa ser sondado pelo Senhor, e se tem algo que realmente nos tira disso, por favor, limpe-o, Pai. Que a nossa mente possa estar com esperança em Ti e que nós possamos ler todos os dias o Senhor falar conosco. E que a nossa oração seja contínua no nosso dia a dia, no nosso afazer, não aqui só, que vai encerrar a nossa conversa com o Senhor juntamente com essa leitura, mas que
as nossas palavras que saem da nossa boca possam estar dentro do nosso átrio, a verdade que é Cristo Jesus. Sabemos que o Cristo está à sua destra e que o Espírito está conosco e que nós possamos estar confiantes que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que te amam. Nós somos inteiramente gratos e que as nossas palavras estejam em concordância com a de Cristo. Por isso que nós oramos em nome dele. Amém. Bom, obrigado por você estar aqui, passou ao vivo, você se manifestou, né, Ivonete, aqui. Espero que essas palavras de Paulo, né, dessa carta de Paulo, dentre das 66, né, de toda a Escritura, você possa meditar todos os dias e ser transformado. E você que não manifestou também aqui, né, quero deixar a minha gratidão por você estar junto comigo, compartilhando a palavra do Senhor. Bom, e se em algum momento você perdeu algum dia da leitura, você tem aqui, né, ao término desse vídeo, eu salvo, subo no canal e você vai ter o acesso então a 2 cards aqui no final. Um te leva à leitura do dia anterior e o outro te leva esses 327 dias de leitura. Você pode ler, reler, ouvir quantas vezes você quiser, que as palavras possam estar te abençoando de Deus. E se você que está aqui e não se inscreveu ainda no canal e quer se inscrever, quer acompanhar, né, essa leitura, quer receber outros vídeos que a gente sobe nesse canal, você pode se inscrever gratuitamente clicando na minha imagem. Para facilitar, eu coloquei uma imagem no final do vídeo. Aí você clica na imagem, vai para o canal, você pode se inscrever e também tem uma setinha ali, você clica, coloca tem um sino, né, onde você pode notificar como todos, e aí sempre é notificado quando a gente sobe um novo vídeo aqui. Se você gostou desse vídeo e quer que esse vídeo se torne relevante para outras pessoas, como atingiu você, deixa o seu joinha lá. Tem um joinha, você pode deixar ali um joinha se você gostou e quer abençoar outras pessoas também. E deixa também seus comentários, suas perguntas, que eu mesmo, pessoalmente, vou interagir com você. Convide mais pessoas para estar conosco, para ser abençoado como nós estamos sendo. Que Deus te abençoe, então. Nos vemos, então, se Deus permitir, no dia 328, retornaremos à continuidade do livro de Ezequiel. Deus te dê um bom dia, início de semana, irmão, com o Espírito Santo de Deus sempre em sua vida. Amém, Ivonete, que Deus também te abençoe e que hoje é um domingo, é o primeiro dia da semana, é a hora de nós reunirmos junto com o corpo de Cristo para adorá-lo, para lembrar da morte e o sacrifício de Deus que Ele fez por nós, né? Anunciarmos Jesus Cristo, adorá-lo, né? E lembrá-lo no dia, né, que nós vamos cear juntamente com Ele, com o Espírito Santo de Deus. Nos vemos então, Deus te abençoe, um ótimo domingo, uma semana abençoada.